A noite caía lentamente sobre a pequena cidade, e as ruas começavam a se esvaziar à medida que os últimos comércios fechavam suas portas, deixando apenas as luzes amareladas dos postes como guardiãs silenciosas. A veterana Helena caminhava sozinha, carregando apenas uma sacola simples, tentando parecer como qualquer outra mulher comum, voltando para casa depois de um dia cansativo. Mas dentro dela havia marcas invisíveis, cicatrizes da guerra, memórias de batalhas intensas e uma disciplina forjada sob fogo e sangue. Os habitantes locais a conheciam apenas de vista, nunca desconfiando da sua verdadeira história. Havia escolhido o silêncio e a discrição como aliados, deixando para trás seu passado militar. No entanto, naquela noite o destino decidiu cruzar seu caminho com pessoas que jamais deveriam tê-la subestimado. No fim da rua estreita, um grupo de jovens arruaceiros observava com olhares maliciosos, rindo e cochichando entre si. Eles estavam acostumados a intimidar qualquer um que passasse por ali, especialmente aqueles que pareciam frágeis ou sozinhos. Para eles, Helena não era diferente. Apenas mais uma mulher indefesa que poderia ser alvo de zombaria. O primeiro deles, de jaqueta vermelha, apontou para ela e riu alto, chamando a atenção dos outros. Suas vozes ecoaram pela rua vazia, quebrando o silêncio pesado da noite. Helena continuou caminhando, os ombros firmes e o olhar fixo à frente, fingindo ignorar os sons. Mas por dentro, cada instinto militar estava acordado, avaliando posições, distâncias e saídas possíveis. Seus passos eram calmos, medidos, como se seguisse um ritmo invisível. Aqueles homens ainda não sabiam, mas estavam prestes a cometer o maior erro de suas vidas. Quando Helena passou por eles, ouviu as primeiras palavras carregadas de desprezo, lançadas como dardos venenosos. O da jaqueta vermelha assobiou alto, enquanto o outro, de gorro preto, disse em voz grossa que ela deveria sorrir para alegrar a noite. Risadas ecoaram, como um coro de hienas em busca de diversão. Helena respirou fundo, mantendo a calma, lembrando-se do treinamento que a ensinara a nunca reagir por impulso. Mas à medida que os insultos se intensificavam, ela percebeu que aqueles homens não estavam apenas provocando. Estavam prestes a ir além. O grupo se aproximou, cercando-a lentamente, transformando a rua estreita em uma armadilha sufocante. Cada passo dado por eles era acompanhado por novas gargalhadas. Um deles fingiu tropeçar para se encostar nela, arrancando ainda mais risos dos comparsas. Helena, no entanto, manteve sua expressão neutra, quase fria, deixando que acreditassem em sua aparente vulnerabilidade. Por dentro, sua mente trabalhava como uma máquina de guerra, calculando a cada segundo. Quantos são? Quais estão armados? Onde está a saída mais próxima? Eram perguntas que corriam em sua mente como reflexos automáticos. Os jovens não sabiam, mas já tinham cruzado uma linha invisível, a da paciência dela. O líder do grupo, o de jaqueta vermelha, deu um passo à frente, olhando Helena de cima a baixo com um sorriso torto. Ele soltou uma frase cruel, dizendo que ela não passava de mais uma velha cansada que precisava aprender a se divertir. Os outros riram ainda mais alto, incentivando-o a continuar. Helena olhou para ele pela primeira vez, seus olhos carregados de uma calma inquietante. Foi apenas um olhar, mas quem a conhecia nos tempos de farda sabia que aquele olhar precedia tempestades. O rapaz interpretou mal, acreditando que era medo ou submissão. Estendeu a mão, tentando empurrá-la contra a parede, certo de que teria o controle absoluto da situação. Mas Helena, com um simples movimento de ombros, escapou do contato sem esforço. Sua habilidade em não ser tocada era reflexo de anos de combate corpo a corpo, onde cada gesto poderia significar vida ou morte. Os jovens zombaram ainda mais, interpretando o desvio como um sinal de fraqueza. O da jaqueta vermelha se aproximou novamente, desta vez com a mão cerrada, como se quisesse empurrá-la à força. Helena sabia que não poderia prolongar aquele jogo por muito tempo.
Cada segundo aumentava o risco, mas também a oportunidade perfeita para ensinar-lhes uma lição que jamais esqueceriam. As provocações começaram a escalar para algo mais perigoso. Um deles puxou uma corrente de dentro da mochila e começou a girá-la no ar, fazendo um barulho metálico que cortava o silêncio da rua. Outro mostrou discretamente uma faca pequena, iluminada pelo reflexo da lua. Helena viu tudo com clareza, como se estivesse em câmera lenta, analisando as posições de cada um. Seus batimentos cardíacos não aceleraram. Pelo contrário, seu corpo entrou no estado de foco absoluto que só veteranos de guerra conhecem. Enquanto eles riam e zombavam, ela já tinha em mente a sequência de movimentos necessária para neutralizar cada um. Mas, por enquanto, manteve a postura de mulher comum, andando devagar, como se estivesse apenas tentando passar por eles. O da corrente deu um passo mais perto, balançando o objeto perigosamente perto do rosto dela. "Vai correr, senhora!" disse ele com sarcasmo, achando que já tinha vencido. Helena apenas piscou lentamente, como quem já previa o desfecho. Os outros se dividiram entre risadas e incentivos para que ele mostrasse quem mandava. Era o cenário perfeito para a virada que estava prestes a acontecer. O ar ficou pesado, como se a própria rua soubesse que algo estava prestes a mudar. Helena parou no meio da calçada, virando-se lentamente para encarar os 7 rapazes. Seu olhar percorreu cada um deles, como se estivesse marcando alvos em um campo de batalha. O silêncio repentino surpreendeu o grupo, que por um instante pareceu sentir a estranheza daquela calma. Mas o líder não recuou. Pelo contrário, avançou mais confiante, convencido de que aquela mulher não passava de uma vítima fácil. Helena ajeitou a sacola na mão esquerda e endireitou os ombros. A postura dela mudou, revelando algo que até então estava escondido. A firmeza de uma soldada, a autoridade de quem já enfrentou inimigos muito mais perigosos do que bandidos de rua. O da corrente parou de rir por um instante, como se tivesse captado algo diferente. Mas o líder deu risada, tentando quebrar o clima. "Olha só, a dona acha que é brava", disse, arrancando novas gargalhadas. Helena permaneceu em silêncio, porque sabia que em poucos segundos as risadas se transformariam em gritos de dor. De repente, o primeiro toque agressivo aconteceu. O líder segurou o braço de Helena, tentando puxá-la para si com brutalidade. O que ele não esperava era a resposta instantânea. Em um movimento rápido, Helena girou o pulso, libertando-se da pegada e usando a própria força dele contra ele. O rapaz cambaleou para frente, quase caindo, arrancando um grito de surpresa dos outros. Helena não disse nada, apenas ajustou a postura novamente. O silêncio dela era mais ameaçador do que qualquer palavra. Os rapazes trocaram olhares. Alguns rindo nervosamente, outros começando a sentir que havia algo errado. "Ela é só uma mulher, vamos acabar logo com isso", disse o da faca, tentando retomar a confiança do grupo. Helena respirou fundo, lembrando-se de cada treinamento, cada simulação de combate que a ensinara a se manter calma sob pressão. Ela estava prestes a mostrar que não era apenas uma mulher. Era uma veterana que sabia transformar humilhação em vingança. O grupo tentou cercá-la de vez, formando um semicírculo fechado. Helena calculou distâncias em frações de segundos. 2 à frente, 3 pelos lados, 2 atrás. Era exatamente como um exercício militar, mas em escala urbana. O da corrente girou o metal novamente e avançou, achando que o barulho intimidaria. Helena deu um passo curto para trás, desviando no último instante, e o objeto passou no ar sem tocá-la. O movimento deixou o agressor vulnerável, e Helena aproveitou para empurrá-lo com o ombro, fazendo-o perder o equilíbrio. Os outros gritaram, mais de raiva do que de coragem. O da faca tentou se aproximar, mas Helena sabia como controlar a distância. Ela não precisava atacar ainda, bastava esperar o erro deles. O clima mudou drasticamente, e até eles perceberam que aquela mulher indefesa tinha algo de perigoso. Mas já era tarde demais.
Helena manteve-se firme e os jovens começaram a perceber que não tinham total controle da situação. O líder, tentando salvar a própria autoridade, avançou mais uma vez, tentando empurrá-la contra a parede. Helena desviou com um giro rápido e, sem esforço, fez com que ele batesse o ombro contra os tijolos. O som seco ecoou, arrancando caretas dos outros. A raiva tomou conta do grupo e a humilhação começou a se inverter. Helena continuava em silêncio, como se não precisasse se explicar. Para eles, aquele silêncio era desconfortável, quase ameaçador. O da corrente se levantou, irritado, e avançou novamente, mas desta vez Helena segurou o braço dele com firmeza. Com um movimento calculado, torceu o pulso dele, fazendo-o soltar o objeto metálico no chão. O barulho da corrente caindo ecoou como um presságio. Pela primeira vez, o riso deles morreu. O medo começava a se infiltrar. O da faca ainda tentava manter a postura, mas sua mão tremia levemente. Helena percebeu e deu um passo firme em sua direção. Ele recuou sem perceber, tropeçando no amigo atrás de si. Os outros olharam confusos, tentando entender como aquela situação havia mudado tão rápido. O líder, segurando o ombro dolorido, gritava para que não parassem, para que acabassem com ela de uma vez. Mas nenhuma ordem parecia suficiente para recuperar a confiança do grupo. Helena, com um simples gesto de mão, indicou que eles poderiam tentar juntos. O desafio silencioso foi mais forte do que qualquer provocação. Eles não entendiam. Ela não estava apenas se defendendo, estava controlando a dinâmica. E quando perceberam isso, o pânico começou a se formar. O clima já não era de brincadeira. Helena encarava os 7, seus olhos fixos e frios como gelo. Os rapazes, que antes riam e zombavam, agora hesitavam, trocando olhares nervosos entre si. A confiança que tinham evaporava como fumaça ao vento. O líder ainda tentava se impor, mas até sua voz começava a falhar. Helena sabia que, em poucos minutos, eles aprenderiam uma lição que marcaria suas vidas para sempre. Não era apenas sobre defesa pessoal. Era sobre mostrar que humilhar a pessoa errada poderia ter consequências inimagináveis. Seus pés se firmaram no chão, sua respiração estava calma e seu corpo pronto para agir. A guerra havia acabado anos atrás, mas para Helena, cada noite ainda podia se transformar em campo de batalha. E agora esses rapazes estavam prestes a descobrir com quem haviam mexido. O silêncio que se formou entre eles parecia mais pesado do que qualquer grito de ameaça, porque mostrava que a confiança dos rapazes estava ruindo diante de algo que não conseguiam compreender. Helena permaneceu imóvel, os olhos fixos em cada um, como quem estudava peças em um tabuleiro de xadrez. O líder tentou se recompor, avançando com passos rápidos e gritando para intimidá-la, mas a firmeza dela era inabalável. Quando ele ergueu a mão para empurrá-la novamente, Helena girou o corpo e aplicou um golpe seco no braço dele, fazendo-o soltar um grito de dor involuntário. O som ecoou na rua estreita, deixando os outros em choque por alguns segundos. Helena não sorriu, não comemorou. Apenas voltou à posição de guarda, como se nada tivesse acontecido. Aquela frieza era mais aterrorizante do que qualquer violência explícita. O da faca, tentando recuperar a coragem, avançou com o objeto em punho, mas Helena desviou lateralmente e aplicou um chute firme em sua perna, derrubando-o de joelhos. O metal caiu no chão, tilintando de maneira fúnebre. O grupo começou a se olhar com incerteza, percebendo que estavam enfrentando alguém fora do comum. Helena respirava de forma calma e ritmada, lembrando-se das noites em que precisava manter o controle em meio ao caos da guerra. Cada movimento dela era medido, preciso, sem desperdício de energia. Os rapazes estavam começando a entender que tinham cometido um erro irreversível. O da corrente tentou recuperar a arma caída no chão, mas Helena foi mais rápida. Em um movimento fluido, ela chutou o objeto para longe, fazendo-o ricochetear contra a parede da rua.
O rapaz recuou instintivamente como um animal acuado, e Helena o encarou por apenas um segundo, o suficiente para quebrar sua coragem. O líder, ainda com o braço dolorido, gritava para que atacassem juntos, tentando salvar a própria autoridade diante dos amigos. Mas ninguém parecia disposto a ser o próximo a cair. Helena deu um passo à frente, sua sombra alongando-se sob a luz fraca do poste quebrado. A cada passo dela, os rapazes davam um para trás, como se estivessem sendo empurrados por uma força invisível. A ironia era clara. Os caçadores agora estavam se transformando em presas. Helena parou, ergueu o queixo e olhou ao redor, como quem confirmava que tinha o controle total da situação. Seu silêncio falava mais alto que 1000 ameaças. Eles não estavam diante de uma vítima, estavam diante de uma soldada. O da faca tentou se recompor, mas Helena se aproximou dele com passos firmes, e o rapaz tremeu ao ver a intensidade dos olhos dela. Em uma fração de segundo, Helena segurou o punho dele, torceu e o obrigou a largar qualquer resquício de resistência. O rapaz gritou, caindo de joelhos, completamente dominado. Os outros, em vez de ajudá-lo, recuaram ainda mais, percebendo que cada tentativa só aumentava a humilhação deles. Helena não disse nada, apenas olhou para o próximo, como quem perguntava silenciosamente: quem será o próximo? O silêncio cortante era insuportável para eles. O líder, desesperado para não perder a pose, pegou uma garrafa de vidro quebrada e avançou em fúria. Helena, com precisão letal, desviou o golpe e empurrou-o contra a parede novamente, deixando estilhaços caírem ao chão. O rapaz arfava, tentando recuperar o fôlego, mas cada segundo aumentava a percepção de que ele não tinha nenhuma chance contra aquela mulher. A tensão se transformou em medo real. Os rapazes, que antes riam, agora tremiam, percebendo que estavam em uma situação sem saída. Helena não demonstrava pressa em acabar com aquilo, porque sabia que o terror psicológico era parte da lição. Ela os olhava como já havia olhado inimigos armados em batalhas, lembrando-se dos combates em vilarejos destruídos pela guerra. Cada um daqueles rapazes era apenas mais um inimigo sem disciplina, sem estratégia e sem preparo. O da corrente tentou se esconder atrás dos outros, mas Helena já havia marcado cada movimento dele. Quando avançou de novo, ela o desarmou com um golpe seco no estômago, derrubando-o de joelhos. O rapaz caiu tossindo, sem fôlego, o som ecoando como confissão de derrota. Os outros recuaram ainda mais, formando quase um círculo aberto, deixando Helena no centro. Mas em vez de estar cercada, ela era quem o cercava. O líder tentou retomar o controle, gritando e mandando que todos atacassem ao mesmo tempo. Por um instante eles hesitaram, mas a vergonha de recuar parecia maior do que o medo de enfrentar Helena. Então, em um ato de desespero coletivo, os 7 avançaram juntos. Helena sorriu por dentro, porque era exatamente isso que esperava, um ataque desorganizado. O primeiro a chegar recebeu um chute na barriga que o fez voar para trás. O segundo tentou agarrá-la pelo pescoço, mas ela girou o corpo e aplicou um cotovelo no rosto dele, derrubando-o no chão. O terceiro tropeçou sobre os corpos caídos, virando alvo fácil para um golpe rápido que o fez perder os sentidos. Em poucos segundos, 3 já estavam fora da luta. Os outros 4 recuaram, mais assustados do que determinados. Helena, respirando calma e firme, parecia nem sequer cansada. Para eles, aquilo não era uma luta, era uma execução lenta da arrogância que carregavam. O líder já não tinha mais a mesma confiança no olhar. Sua expressão era de desespero, tentando mascarar o medo com gritos vazios. Helena o encarou fixamente, lembrando-se dos olhos de inimigos muito mais perigosos que já havia enfrentado. Ela sabia que aquele homem já estava derrotado por dentro. O da faca tentou uma última vez se aproximar, mas Helena segurou seu punho, girou e o derrubou no chão de maneira precisa. O barulho seco ecoou, e ele ficou imóvel por alguns segundos, gemendo de dor.
O da corrente tentou socorrer o amigo, mas Helena o derrubou com um chute lateral no joelho, deixando-o sem reação. Os outros recuaram tanto que quase tropeçaram em si mesmos. Helena estava em pé, firme, com a respiração calma, olhando-os como predadora diante de presas cansadas. Nesse momento, Helena percebeu que a batalha não era apenas física, mas também psicológica. Eles haviam entrado acreditando que tinham todo o poder, mas agora eram apenas meninos assustados diante de uma mulher que carregava guerras inteiras dentro de si. Ela pensou em quantas vezes tinha visto homens arrogantes caírem diante da realidade do combate. Aqueles rapazes estavam aprendendo da maneira mais dura. O líder tentou disfarçar o medo rindo nervosamente, mas sua voz soava vazia, sem autoridade. Helena deu um passo à frente e todos recuaram instintivamente. A inversão de papéis estava completa. Não era ela quem estava cercada, eram eles. Cada segundo era um lembrete de que mexeram com a pessoa errada. Um dos rapazes, já quase chorando, implorou para que parasse, dizendo que não passava de uma brincadeira. Helena não respondeu, apenas olhou fixamente para ele. Esse olhar foi suficiente para fazê-lo cair de joelhos, desesperado. O líder, vendo sua tropa desmoronar, tentou se impor uma última vez. Avançou com a garrafa quebrada, mas Helena desviou e torceu seu pulso com força, arrancando um grito de dor que ecoou pela rua. A garrafa caiu no chão, quebrando-se ainda mais em pedaços. O rapaz recuou, segurando o braço, completamente derrotado. Helena respirava fundo, mas sem sinais de cansaço. Era como se estivesse apenas começando. Para aqueles homens, a derrota já estava escrita. Os poucos que ainda estavam de pé trocaram olhares, e nenhum deles parecia disposto a continuar. O da corrente, mancando, tentava se afastar discretamente. O da faca se arrastava no chão, tentando recuperar o objeto perdido. Helena observava tudo, calma, sem pressa. Sabia que já havia vencido, mas também sabia que cada segundo deveria servir de lição. Ela deu 2 passos à frente, e o grupo inteiro recuou, como se fosse um único corpo. O medo estava estampado nos rostos, nos movimentos, no suor frio que escorria pelas testas. O silêncio era quebrado apenas pelos gemidos dos que estavam caídos. Aquela emboscada tinha se tornado um pesadelo. Helena ergueu os olhos para a lua, respirando fundo, como se estivesse se conectando com lembranças distantes da guerra. Ela sabia que não precisava ir até o fim, mas também sabia que não poderia simplesmente deixá-los sem entender o que haviam feito. Seus olhos voltaram para eles, e cada um sentiu o peso daquele olhar como se fosse uma sentença. O líder, suado e ofegante, murmurou algo que soou como um pedido de desculpas. Helena não respondeu, apenas manteve a postura firme. A guerra dentro dela dizia que a lição ainda não estava completa. Ela estava prestes a mostrar que humilhar a pessoa errada tinha consequências que iriam muito além de dor física. E era nesse momento que a história começava a virar definitivamente. A rua parecia congelada no tempo, com os rapazes ofegantes e machucados cercando Helena, que permanecia ereta, com o semblante calmo, como se fosse uma rocha inabalável diante da tempestade. O líder ainda tentava recuperar o fôlego, segurando o braço dolorido, mas sua voz agora era apenas um murmúrio sem força. Os outros gemiam no chão, alguns tentando se arrastar para longe, outros imóveis, incapazes de reagir. Helena caminhou lentamente entre eles, como uma sombra que carregava a lembrança de batalhas mais cruéis do que qualquer um poderia imaginar. Cada passo dela era acompanhado por olhares de pânico, como se estivessem diante de uma juíza que decidia o destino deles. Helena não precisava gritar, não precisava exibir força, porque sua simples presença já dominava toda a cena. A veterana olhou para o líder, que tentava sustentar o olhar, mas falhava miseravelmente. Ela parou diante dele, inclinou a cabeça levemente e apenas disse: "Nunca mais." Foram apenas 2 palavras,
mas carregadas de um peso imensurável. O grupo inteiro sentiu como se tivesse sido sentenciado naquele instante. O silêncio posterior era quase sufocante, quebrado apenas pelo som distante de um cachorro latindo ao longe. Helena sabia que aquele momento seria gravado na memória de cada um deles para sempre. O da corrente tentou se levantar novamente, mas Helena avançou com passos firmes e sem violência exagerada, apenas colocou a mão sobre o ombro dele e o empurrou de volta ao chão. O rapaz não resistiu, como se tivesse perdido completamente qualquer vontade de lutar. Ela então se voltou para o da faca, que ainda estava ajoelhado, tentando se recompor. Helena se agachou diante dele, seu rosto a poucos centímetros do dele, e o encarou com olhos frios que revelavam décadas de disciplina e guerra. O rapaz não conseguiu sustentar o olhar, desviando os olhos para o chão, murmurando algo que soava como um pedido de perdão. Helena não respondeu. Em vez disso, ela simplesmente afastou a faca caída para longe com o pé, eliminando qualquer possibilidade de nova ameaça. A mensagem era clara. Não havia espaço para armas quando a mente e a coragem eram as verdadeiras ferramentas de sobrevivência. Os outros observaram, engolindo seco, sentindo que estavam diante de alguém que ultrapassava qualquer definição comum de força. Helena respirou fundo, levantou-se e virou-se lentamente, como se já tivesse encerrado o julgamento. Para eles, aquela indiferença era ainda mais dolorosa do que qualquer golpe. O líder, desesperado para não sair dali completamente destruído, tentou reunir coragem e disse que aquilo não acabaria ali, que eles a encontrariam novamente. Helena virou-se lentamente, encarando-o como uma águia que olha para uma presa fraca e sem chances de sobrevivência. Seus olhos eram tão intensos que fizeram o rapaz se calar antes mesmo de terminar a ameaça. Helena deu 2 passos em direção a ele, e o grupo inteiro recuou em uníssono, como se fosse um reflexo automático. Ela parou a poucos centímetros do líder, inclinou-se levemente e disse: "Se algum de vocês me procurar de novo, não vai sair daqui andando." Não era um grito, não era um exagero. Era apenas uma promessa dita com a frieza de quem nunca falhou em cumprir sua palavra. O líder engoliu seco, incapaz de responder, e desviou o olhar, finalmente admitindo sua derrota. O silêncio foi absoluto, e a humilhação agora estava completa. Helena caminhou alguns passos para o centro da rua, respirando fundo, como se quisesse encerrar de vez aquela cena. Os rapazes permaneceram imóveis, como se tivessem medo de qualquer movimento que pudesse despertar sua fúria novamente. A veterana ergueu o queixo, olhando para o céu iluminado pela lua, e pensou em quantas vezes havia vivido momentos em que a linha entre vida e morte era tão fina. Mas, ao contrário das guerras passadas, aquela não era uma batalha por território ou bandeiras. Era uma lição sobre respeito e limites. Ela se virou lentamente para o grupo e cada olhar lançado era como um prego final no caixão da arrogância deles. Nenhum deles ousou dizer mais nada. O silêncio carregava mais peso do que 1000 gritos de vitória. Helena sabia que, a partir daquela noite, cada um deles lembraria que havia humilhado a pessoa errada. Os que ainda estavam de pé começaram a ajudar os caídos, tentando sair da rua o mais rápido possível. Não havia mais risadas, não havia mais provocações, apenas gemidos e passos apressados. O líder foi o último a se mover, e mesmo assim, mancando, olhava para o chão, incapaz de encarar Helena novamente. Ela não os perseguiu, não os atacou mais. Apenas observou em silêncio, como quem permite que as presas fujam, apenas para carregar para sempre a marca da derrota. Quando todos começaram a desaparecer nas sombras, Helena soltou um suspiro profundo, mas não de alívio. Era mais um suspiro de lembrança, porque cada confronto trazia de volta os fantasmas da guerra. Ainda assim, ela sabia que havia feito o certo. Havia mostrado que humilhar a pessoa errada poderia custar caro. A veterana caminhou lentamente pela rua agora deserta, com os sons da cidade ao longe começando a preencher o silêncio.
Seus passos eram firmes, mas sua mente ainda repassava cada detalhe do que havia acontecido. Ela sabia que poderia ter acabado de forma muito mais brutal, mas havia escolhido a lição em vez da destruição total. A cada esquina que passava, lembrava-se de combates passados, de noites frias em que precisava tomar decisões rápidas para salvar vidas. Comparado a isso, aqueles rapazes eram apenas sombras de um perigo irrelevante. Mas, ao mesmo tempo, eram lembretes de como a arrogância pode transformar qualquer situação em tragédia. Helena ergueu os olhos para a lua novamente e continuou sua caminhada, sentindo-se, de certa forma, em paz por ter mostrado quem ela realmente era. Chegando perto de casa, Helena se permitiu um raro sorriso, não de alegria, mas de satisfação silenciosa. Sabia que aqueles rapazes jamais a esqueceriam e, mais ainda, jamais voltariam a humilhar outra mulher da mesma forma. A lição estava dada e não precisava ser repetida. Ela abriu o portão de sua casa, entrou com passos calmos e colocou a sacola sobre a mesa, como se fosse apenas mais uma noite comum. Mas dentro dela, a chama da guerreira ainda ardia, lembrando-lhe que a paz verdadeira nunca estava garantida. O mundo sempre teria aqueles que tentariam dominar os outros pela força ou pelo medo. Mas Helena também sabia que sempre haveria veteranos como ela, dispostos a virar o jogo quando necessário. No silêncio da casa, Helena se sentou na poltrona, respirando fundo e fechando os olhos por alguns instantes. As imagens da rua ainda estavam frescas em sua mente, misturando-se com lembranças de batalhas antigas. Mas, ao contrário da guerra, naquela noite ela havia vencido sem precisar deixar cicatrizes permanentes. Era uma vitória diferente, mais silenciosa, mas igualmente poderosa. Ela pensou em quantas mulheres ainda poderiam passar por situações parecidas e prometeu a si mesma que sempre que estivesse presente, jamais deixaria que outra fosse humilhada sem defesa. O juramento não era dito em voz alta, mas estava gravado em sua alma como ferro em brasa. Helena sabia que não podia mudar o mundo inteiro, mas podia mudar aquela pequena parte dele. Antes de dormir, Helena olhou pela janela e viu a lua brilhando sobre a cidade, lembrando-lhe das noites em que precisava vigiar acampamentos em terras distantes. A diferença era que agora sua guerra era em solo conhecido, contra inimigos diferentes, mas igualmente perigosos em sua arrogância. Ela sorriu de leve, murmurando para si mesma: eles nunca mais vão esquecer. E estava certa, porque os gemidos, os olhos arregalados e o medo estampado nos rostos daqueles rapazes ficariam para sempre como cicatrizes invisíveis. Helena fechou a cortina, apagou a luz e deixou que o silêncio tomasse conta da casa. Mais uma batalha havia sido vencida, não com armas de fogo, mas com coragem e disciplina. Na manhã seguinte, a cidade seguia seu ritmo normal, como se nada tivesse acontecido na noite anterior. Mas para 7 rapazes, tudo havia mudado para sempre. A emboscada, que deveria ser apenas mais uma diversão cruel, havia se tornado um pesadelo inesquecível. Helena, tomando seu café em silêncio, sabia disso. Ela não precisava contar a ninguém, não precisava de reconhecimento. Sua vitória estava no fato de que eles jamais voltariam a subestimar outra mulher. E assim, a veterana de guerra seguia em frente, carregando sua força em silêncio, pronta para agir novamente se fosse necessário. Porque, no fim, a lição era simples e definitiva. Humilhar a pessoa errada pode ser o erro que define o destino. E se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque muitas outras batalhas de veteranas implacáveis ainda estão por vir.